Olá pessoal do YouTube, como vai vocês? Eu vou bem. Natal tá chegando, a família toda tá reunida, esperando aquela ceia deliciosa e é claro, tem que ter sessão cinema, não é? Por isso hoje eu vou falar para vocês filmes bons para ver no Natal. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Brenner, você já não fez um vídeo sobre isso? Não, pessoal, eu fiz um vídeo falando de 6 filmes de Natal para assistirem no Natal. Vou até deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá? E o que seriam filmes bons para se ver no Natal? São aqueles filmes que às vezes não são de Natal, mas passam aquele clima natalino ou até passam na mesma época. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir encarecidamente que deixem um like no vídeo e mandem para vários amigos, ok? Então, sem enrolação, let's bora! O primeiro filme que vou colocar aqui não é tão antigo, mas também não é tão novo. Ele passa esse clima natalino, mesmo não sendo um filme de Natal. Eu estou falando de O Pestinha 2. E por que o segundo? Eu coloquei particularmente porque o segundo eu acho muito mais legal que o primeiro filme. E ele é um bom filme para se colocar nessa lista porque ele constrói aquela camada muito boa de uma criança travessa que nos faz rir. Acredito que seja aquele filme bem despretensioso que você coloca para assistir com sua avó, com seu primo, com seu irmão, com o tio, com o cachorro. E é um filme, com certeza, que você vai se divertir de alguma maneira e vai entrar aquele sentimento natalino que vai dar aquela passada de olho em você. Eu já dei altas risadas com o Pestinha 2 e tenho certeza que você vai rir muito também. Esse aqui tá na lista também porque ele passa aquele clima natalino. Eu tô falando do filme Neve Bom pra Cachorro. Esse é um filme que conta a história de Ted, que é um dentista que mora em Miami e acaba viajando para o Alasca porque descobriu que tinha uma herança no testamento. Porém, em vez de encontrar $1 milhão, ele encontra um grupo de cães de competição. Esse pode-se dizer que é um filme bem interessante e nos dá aquele grande presente que é uma jornada competitiva e principalmente num lugar tão intrigante que é o Alasca. Com certeza tem elementos fundamentais dessa história, como aventura, comédia, jornada do herói. São ingredientes fundamentais que nos colocam como um filme para você ver nessa época do ano. Com certeza esse é um filme bem emocionante que eu coloco para ver no Natal. Estou falando do filme A Menina que Roubava Livros, que conta a história de uma menina chamada Liesel, que após a morte do seu irmão, ela passa a morar com seus pais adotivos. Na casa dos seus pais adotivos, ela aprende a ler e com a ajuda de seu padrasto, Hans, Liesel começa a roubar livros salvando-os de fogueiras dos nazistas e da biblioteca do prefeito. E a história, e cada livro que ela lê, ela se fascina por aquilo. Essa é uma trama muito surpreendente que nos faz entrar nos olhos da personagem e pelo menos compreender 1% do que seria viver naquela época. Digo que é um dos filmes mais dramáticos dessa lista e mais intrigantes também. O próximo filme parece até que está na lista errada, mas não. Vou trazer aqui um filme de terror porque ele se passa nessa época do ano. Eu estou falando de Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, que conta a história da família Flige, que se muda para uma casa que não está tão desabitada assim. Tudo começa a mudar quando sua câmera detecta massas e formas estranhas se movendo na casa, até que o Ryan, o chefe da casa, descobre que sua filha Leila está brincando com um amiguinho imaginário chamado Toby. Sei que você precisa assistir os outros filmes da saga para entender esse, mas esse filme precisa ser especificamente assistido no Natal, porque tem coisas relacionadas a essa data e também é para aquelas pessoas que gostam de assistir filmes de terror. E é claro, assiste os outros filmes antes para assistir esse filme no Natal, que você vai gostar. Esse próximo filme diria que é uma imersão mais natalina dessa lista, e tem essa ambientação mais profunda. Estou falando do filme A Invenção de Hugo Cabret, que conta a história de um órfão de 12 anos que vive escondido nas paredes da estação do trem de Paris na década de 1930. Ele cuida dos grandes relógios da estação e tenta consertar um robô mecânico quebrado, que seu falecido pai deixou para ele. Ele faz isso na esperança de descobrir uma mensagem secreta. Esse, com certeza, é um filme que mergulha nessa emoção de descobertas e sendo uma época bem intrigante,
nos dá aquele clima natalino e suas camadas que o diretor consegue trazer pra gente. Podemos ver que é um belo filme que tem que ser assistido tomando aquele chocolate quente após aquela ceia deliciosa. Por favor, assistam A Invenção de Hugo Cabret, vocês não vão se arrepender. Esse último filme, particularmente, eu amo, e vira e mexe eu tô assistindo ele, mas ele tem que ser assistido nessa época do ano. Tô falando do filme Beleza Oculta, que conta a história de Howard, um chefe de uma empresa que está prestes a fechar, já que ele caiu numa tristeza profunda após o falecimento da sua filha. Então seus funcionários descobrem que ele escrevia cartas para o tempo, para o amor e a morte. E aproveitando essa situação, eles contratam atores que fazem o papel dessas três personificações, com o objetivo de tentar trazer uma resposta a ele nesse momento difícil da vida dele. Esse é um filme que se passa na época de Natal e te traz essa ambientação melancólica e reflexiva. Por isso ele precisa ser assistido no Natal para trazer essa reflexão para você. E vale muito a pena assistir esse filme. Com certeza é um filme apaixonante e reflexivo. Mas e aí, qual desses filmes vocês mais gostaram? Já assistiram todos? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fique com Deus. E um Feliz Natal e um grande abraço.